Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes a esta nueva charla del Semillero de Paleobiología de la Universidad Nacional de Colombia, el origen, evolución y diversidad de los proboscidios fósiles en las Américas, por la doctora Dimila Mora. Le agradecemos a la doctora Dimila su disposición para compartir con nosotros su conocimiento. Ella posee un grado en Ciencias Biológicas de la UniRio, la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, una especialización en Geología del Cuaternario del Museo Nacional y de la Universidad Federal de Río de Janeiro, una maestría en Zoología y un doctorado en Zoología del Museo Nacional y de la Universidad Federal. En este momento se encuentra en un curso de ser investigadora de postdoctorado del Laboratorio de Mastozoología de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Bienvenida, doctora Dimila. Quedas a disposición de la palabra. Entonces. Muchas gracias por esta invitación. Esta conferencia yo voy a hablar en portugués, que no sé si mi español es bueno, tan bueno así para toda una conferencia. Y el tema es la origen, evolución y diversidad de los proboscidios fósiles en las Américas. Os proboscídeos são uma ordem de mamíferos com sua origem na África, e eles fazem parte de um grupo maior chamado Afrotheria. Os proboscídeos, juntamente com os sirênios e os iracoides, que são outros mamíferos, são outras linhagens de Afrotheria, eles formam os Paenungulata. E proboscidea, juntamente com Sirenia, que seriam os seus parentes, né, mais relacionados, formam um grupo chamado Tetitéria. Entretanto, Tetitéria também inclui algumas outras linhagens extintas de mamíferos que tiveram origem na África, como Desmochilha e Embritopota. A Afrotheria teria tido a sua origem ali no início do Paleoceno, seguida de uma rápida diversificação, né, ao longo ali do próprio Paleoceno. Bom, algumas características de proboscidea. Quando a gente pensa em um proboscídeo, a gente lembra logo de um elefante, que são os únicos proboscídeos viventes atualmente, né? Então, a gente tem o elefante africano, com 2 espécies, e o elefante asiático, com só uma espécie, e eles apresentam esse corpo grande, com uma cabeça muito grande. Os elefantes, eles são os maiores animais terrestres, né, que a gente conhece atualmente, viventes, mas eles possuem outras características que os fazem proboscídeos, como a presença da probóscide, que é a tromba. Ela é formada pela musculatura do nariz, do lábio superior e dessa região facial, né? Orelhas grandes, mas nem sempre isso é esperado para todos os proboscídeos, mas os atuais têm. E a presença de presas superiores, que são os incisivos, que são os dentes muito desenvolvidos, né? Compostos por marfim, esmalte, enfim, a composição de um dente normal, só que muito desenvolvidos, né? Formando essas defesas. Além disso, por conta do tamanho corporal, os membros, né, os membros locomotores, eles têm esse formato de coluna, eles são muito verticalizados para poder suportar esse peso tão grande do corpo. Mas os proboscídeos mais basais, eles não tinham exatamente esse aspecto de elefante. Esse é o Phosphaterium scullei, é o proboscídeo mais basal que se conhece através dos fósseis, e ele teria um tamanho bem pequeno comparado ao elefante, né, aos elefantes atuais. Entretanto, ele já apresenta essas características de incisivos hipertrofiados, mas ainda não formando essas defesas conhecidas dos elefantes. Os membros anteriores, né, em posição de pronação, que é com o dedo polegar mais voltado para a região ventral, e outras características de esmalte dentário, crânio, que estão relacionadas com a ordem proboscidea. Bom, a origem de proboscidea data ali do Paleoceno-Eoceno, né? A gente tem esse registro de Phosphaterium para o Marrocos.
Esse animal ele tem um tamanho bem pequeno e teria um hábito anfíbio. Aqui nesse vídeo eu tenho analisando um dos materiais, né, de Fosfaterium lá do American Museum, e dá para ver que é um animal bem pequeno, né? A gente imagina proboscídeos como sempre sendo muito grandes como os elefantes, mas nem sempre eles foram assim. A história evolutiva de proboscídea, ela pode ser dividida em 3 momentos com 2 grandes diversificações. O primeiro momento da origem, com o Fosfaterium, como a gente acabou de ver. Um segundo momento do Eoceno ao Oligoceno, que eu chamo de primeira radiação dos proboscídeos, o primeiro grande momento de diversificação desses proboscídeos no Paleógeno médio final. Essa diversificação deu origem a várias linhagens de proboscídeos com o aspecto corporal parecido ou similar ao Fosfaterium, mas já alguns com um tamanho um pouco maior, como o Moeriterium, no exemplo desse slide. Grande parte dessas linhagens do Paleógeno tem uma inferência de hábito anfíbio, ou seja, viveriam tanto em ambientes semiaquáticos como em ambientes terrestres, e o que todas essas linhagens têm em comum é a sua extinção no limite Oligoceno-Mioceno. O interessante é que essas linhagens se diversificaram no norte da África, na região do Mar de Tétis, onde teria, né, esse mar com águas muito rasas, como se pode ver nesse mapa, para o final do Paleógeno, para o início do Eoceno, e a diversificação dessas linhagens do Paleógeno está relacionado à presença, né, no Mar de Tétis. Já a segunda grande diversificação dos proboscídeos, principalmente das suas grandes linhagens, está associado ao início do Mioceno, ou a radiação do Neógeno, né, como pode se dizer. Todas essas linhagens do Mioceno alcançaram tamanhos corporais muito grandes, ou esse aspecto mais elefantoide, se a gente pode conceituar dessa forma, né? Ou seja, o que seria esse aspecto elefantoide? Um grande tamanho corporal, os membros locomotores com essa forma colunar, né, para sustentar essa grande massa corporal, a presença de uma probóscide desenvolvida, né, já teria essa tromba grande, alongada, e a presença dessas defesas já também muito desenvolvidas, seja elas com a morfologia que elas tivessem. A gente também vai ver que esses proboscídeos tinham uma morfologia bastante variada em relação às presas. Então, o Mioceno, as principais linhagens seriam Deinotheриdae, Mammutheridae, Comphotheridae e Elephantide, entre outras. Uma coisa interessante é que, nesse momento, existe uma conexão da África com outras porções continentais, como a Eurásia, enfim, e possibilitou a dispersão desses proboscídeos para fora da África. Entretanto, nenhuma dessas linhagens, com exceção da que pertence ao elefante atual, conseguiram sobreviver até os dias atuais. Então, a representatividade da diversidade de proboscídeo atualmente ela é muito menor, ela é quase ínfima perto da diversidade pretérita. Algumas tendências evolutivas interessantes que se observa nessas linhagens que se originaram no Mioceno são relacionadas principalmente à dentição. Algumas a gente já viu, como tamanho corporal, desenvolvimento das presas, desenvolvimento da tromba, mas a dentição tem traços evolutivos bem interessantes. Quase todas as linhagens vão apresentar esses traços evolutivos. A primeira tendência evolutiva é a substituição horizontal dos dentes. A dentição desses proboscídeos, ela, ao mesmo tempo que amplia
o tamanho dos dentes, ela diminui em quantidade de dentes. Então, essas linhagens vão apresentar molares, principalmente, e pré-molares cada vez maiores, ao mesmo tempo que eles são cada vez menos numerosos. E, associado a isso, existe também essa substituição dentária horizontal, que faz com que o indivíduo tenha, na sua fileira de dentes, né, somente um ou dois dentes em uso ao mesmo tempo. Como a gente pode ver, eu não sei se o meu mouse aparece, mas se ele aparecer, eu estou indicando nessa figura da esquerda, que o dente mais anterior seria o segundo molariforme, o dente intermediário, o terceiro molariforme, e aqui no fundo da boca, tem o quarto dente molariforme se formando, ou seja, amadurecendo esse dente para que quando ele estiver formado, os dentes anteriores, já usados e muito desgastados, sejam substituídos por esse dente formado posteriormente. Mas, como eu disse, esses dentes não são infinitos, esses dentes têm um número limitado. E o último dente é o sexto molariforme, perdão. É o sexto molariforme, que é o dente do indivíduo adulto maduro, ou adulto senil. Então, quando esse dente já é completamente desgastado, o proboscídeo não tem mais como mastigar a comida, mastigar o alimento, e geralmente morre de fome. É interessante que em outras linhagens, como eu falei, esse processo foi exemplificado com o elefante africano, mas outras linhagens de proboscídeos com origem lá no Mioceno também apresentam esse padrão, como os proboscídeos que a gente tem aqui na América do Sul. Outras tendências evolutivas interessantes são a verticalização e aumento do crânio. Então, a gente tem aqui um exemplo de um proboscídeo com o crânio que ainda é achatado e a mandíbula ainda é bastante longa. E aqui o exemplo de um mamute, que é um proboscídeo bem mais recente, temporalmente, que tem esse crânio muito mais verticalizado, a mandíbula muito curta, e a musculatura da mastigação acompanha, né, essas transformações morfológicas. O encurtamento da mandíbula e a redução do número de dentes, como eu disse no slide anterior, são tendências que a gente observa, né, nesses proboscídeos, em todas as linhagens. Então, é interessante que nessas 3 linhagens que eu marquei aqui, quando elas são mais próximas do Plioceno e Pleistoceno, os táxons, né, originados no Plioceno e Pleistoceno, eles apresentam quase sempre um padrão de 6 dentes molariformes, 1 ou 2 pares de presa e esse encurtamento da mandíbula. Bom, a distribuição dos proboscídeos no mundo. Como eu falei anteriormente, a partir da segunda linhagem, da segunda diversificação, perdão, esses proboscídeos conseguem sair da África, né, e alcançar outras massas continentais. Então, esses proboscídeos ocorrem em todo o mundo, com exceção da Antártica e da Austrália. Eles ocorrem por todo o mundo, mas atualmente, como proboscídeos viventes, é só na África e na Ásia. Aqui nas Américas, a gente só tem proboscídeos representados por fósseis. E eles são basicamente de 4 linhagens. A linhagem dos mamutídeos, que correspondem aqui, simbolizados por esse proboscídeo, dos gonfoterídeos, dos cuvironídeos e dos elefantídeos, aqui representado pelo mamute. E a gente vai ver cada uma dessas linhagens em detalhe. Alguns outros táxons, tanto que ocorrem na América do Norte, como ocorrem na Eurásia, em outros continentes, eles fazem parte dessas linhagens que eu estou mostrando, mas eles têm uma posição um pouco incerta, ou porque o material é escasso, ou seja, são pouco representados no registro fossilífero, ou porque o material é fragmentário, ou porque ainda não se conhece esse material tão profundamente a ponto de se conseguir um posicionamento filogenético claro, ou um posicionamento filogenético bem suportado.
como é o caso de Gnathabelodon, que é um proboscídeo da América do Norte, que ora parece mais relacionado a Querulophodon, que é essa linhagem aqui em cinza, ora parece mais relacionado com o Morphotheriide. Então, essa história taxonômica dos proboscídeos, ela parece bem resolvida, mas ela ainda está em andamento. A primeira linhagem, então, que nós vamos... Cadê? Pronto. A primeira linhagem, então, que nós vamos ver é dos mamutídeos, que na América do Norte é representado por Zygolophodon e por mamute. Não confundir com os mamutes, que são de outra linhagem, a gente também vai ver. Esses mamutídeos, eles são os verdadeiros mastodontes. Eles foram os primeiros proboscídeos a chegar no Novo Mundo, né? E eles têm a ocorrência mais antiga na América do Norte. Bom, eles se distribuem pelos Estados Unidos, Canadá, México e Honduras. Até Honduras tem registro de mamutídeo. Eles não possuem registro na América do Sul. E eles têm registro na América do Norte do final do Mioceno inicial até o Pleistoceno tardio. E a chegada desses proboscídeos na América do Norte foi via Beríngia, né? Esse contato ali da região do Alasca com o continente asiático. Esses proboscídeos também são muito conhecidos da Eurásia, mas nosso foco principal são a ocorrência deles nas Américas, ou no Novo Mundo. Esses proboscídeos, eles se caracterizam por ter um ou dois pares de defesas. As defesas superiores são muito curvadas para cima, elas fazem essa, né, volta e tem esse aspecto morfológico. E a principal característica desses proboscídeos, entre outras, mas a principal em relação à dentição, é a presença do dente zigodonte, ou zigolofodonte, dependendo da nomenclatura. Como esses dentes se caracterizam? Eles são exclusivos dessa família, Mamutidae, e eles apresentam cúspides principais e acessórias distribuídas em lofos, e esses lofos, eles formam... eles são bem estreitos, eles não são muito alongados, eles têm regiões de vale bem amplas, e muitas vezes esses lofos têm cristas. Então, esses proboscídeos, eles são os únicos que têm dentes que vão formar essas cristas transversais ao dente. Ó, aqui tem um exemplo dessa crista zigodonte, aqui tem outro exemplo. E essas cristas caracterizam esse dente zigodonte, que são característicos dos mamutídeos. Um dos mamutídeos mais conhecidos é o mamute americano, que é o mastodonte verdadeiro, como eu disse anteriormente. Esse espécime é do American Museum, é um espécime bem completo, e como eu disse no slide das tendências evolutivas, o mastodonte americano ele vai ter 6 molariformes, esse par de presas superiores bem desenvolvidas e curvadas para cima, e às vezes pode ter a presença de presas inferiores na mandíbula, como é o caso desse proboscídeo aqui. Essa presença de presas inferiores é bem variável. Esse mastodonte ele é muito conhecido por ter sido contemporâneo ao homem e era muito caçado também. Existe um registro interessante de uma ferramenta feita de osso de mastodonte, que foi utilizada para caçar outro mastodonte. Então, aqui é a ferramenta, o registro de uma ferramenta presa, de um fragmento dessa ferramenta presa numa coluna, numa costela, né, de um desses mastodontes. Bom, recentemente houve uma revisão desses mastodontes da América do Norte, e se identificou, dentre os espécimes de coleção, uma espécie nova, que é Mamute pacificus. Existem algumas diferenças, o Mamute pacificus para o Mamute americano, e as principais estão nos molariformes mais estreitos, 6 vértebras sacrais, o fêmur mais robusto, e não existe a presença dessas presas inferiores. É interessante a distribuição do Mamute pacificus, que é na costa da Califórnia, principalmente, o que faz com que aquele material do Rancho La Brea seja não mais de mamute americano, mas de Mamute pacificus.
ressaltando a importância, né, de ver, de reanalisar materiais de coleção, principalmente para taxonomia. Bom, uma outra família presente nas Américas é Gomphotheridae. Gomphotheridae é principalmente representada por Gomphotherium, Amebelodon, Aibelodon e outros proboscídeos, como eu disse, o exemplo do Gnathabelodon também, que às vezes sai nos resultados filogenéticos como, né, dentro de Gomphotheridae. E Gomphotheridae é conhecido como uma família que é mais diversa dentro de Proboscidea, mas também é conhecido como a cesta de bagunça ou a cesta de lixo de Proboscidea, porque todos os proboscídeos que não se consegue identificar direito a qual linhagem eles pertencem acabam sendo considerados como gonfoterídeos ou gonfotéridos. Bom, gonfoterídeo ocorre por todo o mundo e na América do Norte e nas Américas tem ocorrência nos Estados Unidos, México e América Central. Ocorrem nas Américas do Mioceno Médio ao Tardio e também tiveram a sua chegada via Beríngia. As características de Gomphotheridae são proboscídeos com 2 pares de presas, né, ou 2 pares de defesas, uma superior e uma inferior, uma mandíbula com a sínfise muito alongada mesmo, como se pode ver nessa imagem. Aqui estão as defesas inferiores até esse nível, e essa região toda, quase que mais do que metade do comprimento da mandíbula, é a região da sínfise. E a presença de dentes bunodontes. A diferença do dente bunodonte para o dente zigodonte é que o dente bunodonte vão ter cúspides muito mais infladas, muito mais arredondadas, e não há presença nem formação de cristas. Um dos proboscídeos mais icônicos, né, mais representativos para a Gomphotheridae nas Américas é o Gomphotherium. Esse Gomphotherium também é do American Museum, é um animal completo, que tem o registro lá. Como pode ver aqui, ele tem a mandíbula, né, bem alongada, com 2 pares de presa. E é interessante porque Gomphotherium, ele adquire, ele herda, não sei se eu posso falar essa palavra, se existe um sinônimo melhor, mas ele segue essa tendência de taxonomia complicada de Gomphotheridae, porque esse é um representante de Gomphotherium para a América do Norte, bem como esses 2 proboscídeos aqui também, são reconhecidos como Gomphotherium, e eles apresentam características bem distintas, como esse tem um crânio um pouco mais achatado, esse já tem um crânio bastante alongado nessa região nasal, o que é diferente de outros proboscídeos que têm o crânio alongado na região mais posterior. A mandíbula aqui é longa, mas aqui é muito mais longa. Enfim, e fica, né, essa questão de, será que é tudo mesmo Gomphotherium? Como é a diversidade de Gomphotheridae, né? Bom, a diversidade de Gomphotheridae, como eu falei, é um pouco complexa. Ela foi o meu objeto de estudo durante toda a minha carreira como paleontóloga e paleozoóloga. Nos estudos mais amplos de Proboscidea, Gomphotheridae geralmente é recuperado como tendo 2 subgrupos, os Gomphotherídeos trilofodontes e os tetralofodontes. E essa classificação está baseada na morfologia dos molares bunodontes. Entre os Gomphotherídeos trilofodontes, ainda há outra subdivisão, entre aqueles que têm a mandíbula longa, que são os longirostrinos, como o Gomphotherium, e os que têm a mandíbula curta, que são representados por vários outros táxons. Então, na minha tese, eu revisei esses proboscídeos bunodontes, esses Gomphotherídeos bunodontes com mandíbula curta, e eu obtive um resultado, né, na minha análise filogenética, que eu conduzi, enfim, no doutorado, que eles não seriam gonfothérios, eles seriam uma nova família de proboscídeos. Então, aqui eu usei, né, o termo gonfothérios com aspas, e Cuvieronide, que seria o nome dessa nova família, inclui Cuvieronius, Rhynchotherium, Sinomastodon, Stegomastodon e Nothiomastodon.
Essa linhagem, ela ocorre também por toda as Américas. Existe um desses táxons que ocorre na Ásia, o Sinomastodon, mas a gente não vai tratar muito dele nessa apresentação. Eles ocorrem do Mioceno tardio até o Holoceno inicial, e são os únicos proboscídeos registrados na América do Sul. Eles são os únicos registrados aqui nesse continente. Bom, quais são algumas das características de Cuvironídeo, né, já que eles não são gonfotérios? Eles têm o crânio lateralmente largo, eles têm dentes bunodontes muito mais complexos do que os outros proboscídeos antes, né, relacionados a esses mastodontes. Tem a mandíbula curta, aqui é uma das principais características, e também vou apresentar 1 a 2 pares de defesa. Bom, esse é o principal resultado da minha tese. A gente tem aqui embaixo a linhagem de Cuvieronidae, e só para posicionar aqui, esse ramo seria mais relacionado à linhagem dos Elefantidae, enquanto esse ramo seria mais relacionado à linhagem dos gonfotérios, ou dos gonfoterídeos. E da onde veio essa árvore? Ao longo do início, né, da minha carreira, quando eu vi, junto com o meu orientador, que os proboscídeos sul-americanos apresentavam algumas características taxonômicas um pouco complicadas, a gente iniciou um processo de revisão taxonômico desses proboscídeos da América do Sul. E em 2017, nós publicamos um pequeno resumo do que se sabe sobre esses proboscídeos e de sua história taxonômica. É interessante ressaltar alguns pontos dessa revisão. Nós estamos aqui, né, em 2020, essa revisão publicada em 2017 inclui o trabalho até 2016, e ela se iniciou com os trabalhos de Cuvier em 1806. E por que nós chamamos, como curiosidade, esses proboscídeos de mastodontes? Porque em algum momento da sua vida taxonômica, esses proboscídeos foram associados ao gênero Mastodon, assim como aqueles proboscídeos da família Mamutidae, que são os mastodontes verdadeiros. Então, ao longo, né, desses 2 séculos, foram se realizando outras revisões taxonômicas. Esses proboscídeos da América do Sul ganharam vários nomes, como Aplomastodon, Stegomastodon, e atualmente a gente segue essa proposta de nomenclatura, que é Notiomastodon platensis e Cuvironídeos iodon. Bom, então, Notiomastodon é um desses cuvironídeos, ele é endêmico da América do Sul, ele só é registrado para essa porção do continente, e ele é caracterizado por ter somente um par de presas superiores, que podem ser retas ou curvadas, os molares bunodontes complexos, e ele ocorre por toda a América do Sul. Quase todos esses pontos na América do Sul, com exceção dos triângulos, que são cuvierônios, são registros de Notiomastodon ou material de proboscídeo, que talvez seja associado a Notiomastodon. O interessante é que Notiomastodon continua sendo encontrado em diversas localidades fossilíferas e em novos sítios, como os sítios que a gente vem estudando no Vale do Rio Cauca, na Colômbia, onde se encontra muito material de Notiomastodon, aqui só alguns materiais que a gente tinha coletado nesse dia, e esse projeto, né, financiado pelo National Geographic, ainda está em andamento, e a gente está fazendo descobertas bem interessantes de Notiomastodon na Colômbia. Um outro proboscídeo de Cuvironídeo é Stegomastodon. Stegomastodon foi descrito primeiramente para a América do Norte, é esse material aqui de Nebraska. Eu pude ver esse material pessoalmente ano passado, e existem indivíduos muito completos, como esse indivíduo, que é proveniente de Jalisco, no México, que fundamentam bem a presença desse gênero e de suas espécies para a América do Norte. Mas, como eu disse, ao longo da história taxonômica dos proboscídeos na América do Sul, algumas espécies foram identificadas como pertencentes a Stegomastodon.
No meu mestrado, a gente pôde revisar esses proboscídeos associados a Stegomastodon na América do Sul e compará-los com os da América do Norte. E aqui a gente tem a representação dos Stegomastodon da América do Norte, à esquerda, e da América do Sul, à direita. Eles apresentam muitas diferenças, principalmente na região da mandíbula, que tem um perfil completamente distinto, na porção apical do crânio, que Stegomastodon não tem essa porção apical tão desenvolvida, e na morfologia dos molares, que Stegomastodon possui molares muito mais complexos e desenvolvidos do que os Stegomastodon que seriam da América do Sul. Além disso, observando a distribuição temporal e geográfica de Stegomastodon e Nothiomastodon, a gente observa que não há sobreposição temporal e muito menos continuidade dessa distribuição geográfica. E com isso a gente concluiu que não existe suporte temporal, nem biogeográfico, nem morfológico para haver a presença de Stegomastodon na América do Sul, suportando a nossa proposta taxonômica de que na América do Sul haveria somente Nothiomastodon e Cuvieronius, que é o outro proboscídeo que ocorre aqui na América do Sul. Bom, falando então de Cuvieronius. Cuvieronius é o único proboscídeo de todas essas linhagens que apresenta distribuição pan-americana, ou seja, ele ocorre nessas 3 porções do continente americano. Esse proboscídeo é muito interessante porque ele tem suas defesas superiores espiraladas. Elas apresentam essa curva no próprio eixo, acompanhadas por uma banda de esmalte. E na América do Sul, existem registros muito interessantes, como na Bolívia, aqui em Tarija, que indivíduos completos praticamente são encontrados. Então, se pode estudar muito bem a sua anatomia. Inclusive, nessa região da Bolívia, em Tarija, existem diversas mandíbulas de filhotes, ou seja, de proboscídeos cuvierônios bebês, que apresentam uma característica interessante da presença de uma presa inferior, ou seja, de uma defesa mandibular. Então, nós fizemos um estudo em 2016 e concluímos que todos os filhotes de cuvierônios até 2 anos de idade, não só da Bolívia, como da América Central e da América do Norte, apresentam presas inferiores, ou presença dessas presas inferiores associadas ao alvéolo dentário, depois que essa presa é perdida. Então, Cuvieronius, ele não seria dibelodonte, ou seja, ele não teria somente o par de defesas superiores, como também teria o par de defesas inferiores. Isso foi muito importante para a nossa filogenia, porque fez com que Cuvieronius saísse mais proximamente relacionado a Rhincotherium, que é o último cuvieronídeo que a gente vai ver com presença nas Américas. É interessante porque Rhincotherium tem uma distribuição temporal um pouco mais antiga que Cuvieronius e Nothiomastodon e Stegomastodon, desde o Plioceno até o início do Pleistoceno. Rhincotherium também tem esse par de presas superiores espiraladas e, em relação à mandíbula, ele tem essas defesas inferiores bem alongadas. A distribuição de Rhincotherium, entretanto, não alcança a América do Sul, ficando restrita a algumas partes dos Estados Unidos e do México. Bom, a última linhagem que a gente vai ver com ocorrência de proboscídeos nas Américas é a Elephantide. Essa eu acredito que é a que mais se conhece popularmente, porque ela é representada pelos mamutes, que são totalmente extintos, e pelos elefantes, que, como eu disse no início, são os únicos representantes viventes, né, de toda uma ordem. Elefantide, então, nas Américas, só tem ocorrência na América do Norte e na América Central. Alcançaram, né, esse continente também via Beríngia, já no Pleistoceno inicial, e ocorreram até o Holoceno inicial, e somente são representados por mamutos, que o meu sotaque de carioca faz mamutos e mamutes parecerem muito, mas somente um é nome científico, o outro é um nome popular. Bom,
Eu não vou entrar em detalhes sobre as espécies de mamutos da América do Norte e Central, porque existe uma discussão taxonômica muito fervorosa sobre isso, né? Mamutos columbi, trogontere, enfim, existem várias espécies. Mas, no geral, para esse gênero, as características principais são as defesas superiores muito longas e muito desenvolvidas, essa extrema verticalização do crânio, um corpo bastante alongado, são proboscídeos muito altos, ao contrário dos gonfotérios, mastodontes verdadeiros e cuvironídeos, que são proboscídeos um pouco mais baixos de estatura. Uma característica muito interessante são os dentes extremamente desenvolvidos, com lamelas de esmalte, que são essas camadas de esmalte, e essa é a visão do dente, já com algum desgaste em vista oclusal, e aqui a vista lateral, que essas lamelas não só são muito altas, como são muito numerosas. Como eu disse, as defesas são muito desenvolvidas, esse é o mamute, um deles, né, mas o mais icônico, assim, mais representativo, que foi encontrado na Califórnia, no Museu de La Brea. Existem alguns sítios muito interessantes também de mamutes nos Estados Unidos, como esse sítio chamado The Mammoth Site, o sítio dos mamutes, em Hot Springs, se eu não me engano, na Dakota do Sul. Esse sítio é interpretado como sendo um cemitério de mamutes, que é um traço ecológico interessante dos proboscídeos, que quando os proboscídeos mais velhos do bando já não se sentem aptos a acompanhar esse bando nas suas migrações, processos de alimentação, etc., eles se desgarram do bando e procuram locais específicos para falecer. E acabam que alguns desses sítios formam essas acumulações, né? Então, são indivíduos muito desenvolvidos, bastante velhos, que se aglomeram em locais bastante específicos. Um aspecto interessante de elefantídeo na América do Norte é a presença de uma espécie chamada Mammutus exilis, que são os mamutes que ocorrem nas ilhas do litoral sul da Califórnia, próximos a Los Angeles, que esses mamutes, por conta do efeito do confinamento nas ilhas, existe esse efeito de diminuição de tamanho, ou seja, são mamutes anões ou enanos. Então, aqui tem uma escala comparado com uma pessoa, e esses mamutes chegariam a ter até 1,80 m de altura, ou seja, a minha altura seria a altura desse Mammutus exilis. Já indo em direção ao final da nossa palestra, um aspecto interessante é que em todas as Américas existem registros da interação do homem pré-histórico com os proboscídeos, com exceção de Gonfoterídea, que não alcançou, né, o Pleistoceno tardio, se extinguiu muito antes. As três linhagens, as outras três linhagens que a gente viu nessa palestra, tiveram interação com o homem. Então, na América do Norte, em parte do México também, a cultura Clovis caçava ostensivamente os mamutes e também os mastodontes verdadeiros, como a gente viu naquele exemplo, né, da costela com uma flecha, uma ferramenta. No México, existe o registro de utilização de carcaça de cuvierônios, né, que seria o cuvieronide, e na América do Sul, existem diversos registros de consumo de Notiomastodon, como em Taima-Taima, na Venezuela, no Chile, como em Taguatágua, e também na Colômbia, em Toro, que foi encontrado esse osso longo de Notiomastodon com uma ferramenta lítica associada, né, uma ferramenta lítica que seria associada ao desmembramento dessa carcaça. Além disso, um estudo recente de materiais aqui do Brasil, conduzimos esse estudo no nosso laboratório, onde fizemos um exame de tomografia num indivíduo jovem de Notiomastodon, é o crânio de um bebê, e encontramos uma estrutura muito diferente, assim, do que a gente esperava,
Esse material ele vem da região de Lagoa Santa, que é um dos sítios arqueológicos, um complexo de sítios arqueológicos mais conhecidos aqui da América do Sul. Fizemos a reconstrução tridimensional dessa estrutura diferente, essa estrutura estranha, né, que vimos nesse crânio, e comparando essa estrutura com as ferramentas líticas de Lagoa Santa, desses sítios arqueológicos, a gente observou que era a mesma morfologia. Então, interpretamos que seria o primeiro registro de morte pela mão do homem, né, e de caça, consequentemente, de um proboscídeo aqui na América do Sul, essa evidência de morte, e publicamos esse ano. Bom, e o futuro dos proboscídeos nas Américas, né? Todas as linhagens que ocorriam aqui naturalmente são representadas por fósseis. Mas, atualmente, a gente tem proboscídeos aqui nas Américas em santuários. Existe um santuário lá no Tennessee, que é um dos maiores e um dos primeiros a serem formados, que visam recuperar e reabilitar elefantes de zoológicos, de circo, enfim, de propriedade do homem anteriormente, né, de exploração pelo homem, reabilitar esses animais na natureza. Mas não é simplesmente soltá-los na natureza, é ter um espaço bem delimitado onde esses elefantes podem ter qualidade de vida, né, conviver com outros elefantes, enfim, ter uma vida selvagem. Aqui na esquerda é uma imagem desse santuário do Tennessee, nos Estados Unidos, e aqui é uma imagem do santuário que tem no Brasil, no estado de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, perdão. Bom, era isso, minha palestra, espero que vocês tenham gostado e estamos abertos a perguntas e dúvidas. Muchísimas gracias, doctora Emila, muy amable por tu charla. Obrigada. Gracias. Y pues sí, estamos entonces abiertos a la sesión de preguntas. Por favor, pueden proceder al chat y yo con mucho gusto las leeré. Primera pregunta. Sí. ¿Cuáles serían las causas de conformación, de acumulación de indivíduos o cementerios de proboscídeos? Sim. Bom, os cemitérios de proboscídeos são acúmulos que se observam atualmente nos elefantes viventes, e eles são formados quando os indivíduos adultos muito idosos ou muito senis, que geralmente são os que lideram os bandos, né, de elefantes atuais, eles perdem a capacidade de saúde e de liderança desse bando por já não terem condições de se alimentar, por já apresentarem doenças, pelo próprio traço da idade. Então, esses proboscídeos, eles se desprendem do bando, eles se afastam desse bando, esse bando passa a ser liderado pelo próximo proboscídeo com mais idade, e não se sabe exatamente, é um tema de estudo muito interessante, porque não se sabe exatamente como esses proboscídeos mais velhos se orientam até esses locais. O que esses locais têm que atraem esses proboscídeos. Mas geralmente são locais que esses proboscídeos vão para morrer, para falecerem. Eles ali não têm muitos recursos alimentares, mas são locais mais reservados para essa função. Não se entende muito bem por quê. E é interessante que, paleontologicamente falando, esses sítios têm perfis populacionais ou perfis etários de idade, né, somente de indivíduos muito velhos. E como sabemos isso? Através do dente que a gente consegue ver preservado ali. Sempre é o último dente, que seria o sexto molariforme, que é muito utilizado, muito desgastado. Ou seja, são animais que têm muita idade. E também, quando se observa esse tipo de perfil etário em sítios através do mundo, em sítios fossilíferos de proboscídeos através do mundo, se interpreta esses sítios como sendo cemitérios.
Mas o que faz com que os elefantes tenham essa dinâmica ainda é um pouco desconhecido. Fascinante. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta. ¿Paleoloxodon namidicus era realmente la mayor especie de proboscidio? Olha, existem trabalhos que visam recuperar ou interpretar a massa corpórea desses proboscídeos, né? Então, existem algumas formas de se dizer qual proboscídeo era o maior. Existe, por exemplo, o tamanho corporal como altura. Então, Stegodon e Paleoloxodon, algumas vezes, dependendo da interpretação, são colocados como sendo os maiores proboscídeos, os mais altos, por exemplo, os que têm maior altitude. Mamutos, algumas vezes, também é classificado dentro desse grupo. E alguns outros proboscídeos, como o Deinotherium giganteum, não só apresentavam um tamanho corporal muito grande, muito alto, muito alongados, como também eles eram muito massivos. Massivos é um termo que eu posso usar e se entende, né, em espanhol também, creio eu. Então, é difícil dizer qual era o maior proboscídeo, mas sim, este era um dos maiores. Gracias. Bernardo pregunta. Sí. ¿Se conoce la razón evolutiva para la disminución del largo de la mandíbula y el aumento del tamaño corporal? Sim, existem diversas interpretações, e eu vou responder em duas partes, uma para a mandíbula e uma para o tamanho corporal. Para o tamanho corporal, se associa o desenvolvimento da seletividade sexual. Então, mais em relação ao traço de disputas entre os machos, pela atenção das fêmeas, né, pela conquista de reproduzir-se com as fêmeas, do que por escolha deliberada dessas fêmeas. Então, o que acontece? Ao longo da história evolutiva dessas linhagens, quanto maior o macho, mais força e mais vantagens ele apresentava em relação a lutas e embates com outros machos. Consequentemente, ele passava essas características às próximas gerações, porque ele se reproduzia com as fêmeas. E isso foi ocorrendo para todas essas linhagens, né, que apresentavam esse tamanho gigantesco. E a outra pergunta das mandíbulas, a outra parte da pergunta em relação ao encortamento das mandíbulas é interessante, porque existem diversas combinações de morfologia dessas mandíbulas, com defesas inferiores, sem defesas inferiores, com diferentes formatos de sínfise. Então, o que se associa é que quanto maior o dente molar, ou pré-molar, né, enfim, o dente molariforme, e quanto maior a verticalização do crânio, mais a mandíbula se encurtou para se adequar, né, como uma dinâmica de mudança da configuração crânio-mandibular, a essa nova, para acomodar esse novo tipo de dentição. Então, na verdade, são diversas tendências crânio-mandibulares e dentárias que foram ocorrendo em conjunto nesses proboscídeos. Isso está relacionado ao tipo de alimentação que foi se modificando, né, ao longo dessa evolução. Antes, lá pelo início do Mioceno, não existiam tantos proboscídeos comedores de gramíneas como existiam no final do Pleistoceno, como o mamute, que era praticamente exclusivamente graminívoro, mas ainda incluindo alguns outros elementos vegetais, né, como folhas, enfim, na alimentação. Então, esse encurtamento da mandíbula tem a ver com essa tendência de mudança na dieta, mas é difícil, em evolução, dizer que um
fato específico gerou uma resposta evolutiva, mas são tendências. Gracias, doctora. Jerónimo Áviles pregunta, ¿el esmalte en las defensas de Notomastodon también presenta patrón espiral como en Cuvieronius tropicus? Saludos desde Cancún. Não. Notomastodon não apresenta o padrão espiral das defesas, como Cuvieronius, mas Notomastodon pode apresentar bandas de esmalte, como Cuvieronius. Entretanto, essa banda de esmalte, ela é completamente lateral à defesa. Inclusive, muitas vezes, ela não é ao longo de toda a defesa, ela é só um fragmento. O esmalte em Notomastodon é bastante variável. Pode se apresentar tanto como uma banda, como completamente cobrindo essa presa, mas as presas de Notomastodon nunca são espiraladas como de Cuvieronius. Muchas gracias. Obrigada. Eduardo Silva pregunta, ¿existen estudios en arquitectura interna del esqueleto postcraneal en proboscidios? Como arquitetura interna, não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Da morfologia do pós-crânio, talvez? Esperemos a que Eduardo responda y ya volvemos a revisar esa pregunta, ¿te parece? Sí. Mientras tanto, avancemos con otra. Jesús Martín Castillo Cerón pregunta, muy interesante la plática, saludos a Miles de México, te esperamos en Hidalgo, tenemos Cuvieronius y Rincoterium. Bueno, no era una pregunta, era más un comentario. Fantástico, obrigada. Vale. Luis Vergara, el sitio de Quereo en Chile parece ser un lugar de faena de Cuvieronius iodon. ¿Tienes más información de este sitio? Uma pergunta, que é faena? Un lugar de expresamiento, de aprovechamiento de presas. Bom, em 2012 eu vi diversos materiais do Chile e eu pude revisar esse material e em nenhum material do Chile eu observei as características taxonômicas de Cuvieronius. Então, publicamos alguns trabalhos, em 2012, em 2015, também em 2016 e 2017, alguns que eu citei na palestra, sobre a presença de Cuvieronius no Chile, na verdade, a presença dos proboscídeos na América do Sul, e sua distribuição. E o que encontramos de Cuvieronius no Chile foi um material presenteado, regalado da Bolívia para o Museu do Chile, Museu de Santiago. Então, identificamos, né, que os materiais provenientes do Chile, eles são de Notomastodon. Inclusive, isso foi utilizado para dizer que essa associação, isso e outras informações, né, que vieram posteriormente, essa associação de Cuvieronius com Andes, com altas altitudes, não era exatamente suportada pelas evidências que a gente tinha. Então, possivelmente, esse lugar de exploração era de Notomastodon platensis, né? Agora, especificamente desse sítio, eu preciso ver no meu database, porque eu não sei que tipo de informação a mais poderia ser passada. Mas nesse trabalho de 2020 que fizemos, nós revisamos todos os sítios publicados que registram homens pretéritos, homens, né, da pré-história e proboscídeos, e nenhum deles observamos a presença de Cuvieronius, e em nenhum deles, com exceção daquele descrito para o Brasil, né, para a Lagoa Santa, tinha marcas de morte, marcas de caça em si. É preciso diferenciar as marcas que são de aproveitamento
das carcaças, como essas marcas de corte, de marcas que são marcas de golpes fatais, como quando tem ferramentas presas, não presas, em português essa palavra funciona, mas em espanhol não, associadas, né, intimamente com esses ossos. Então, esse trabalho, se quiser eu posso mandar, faz essa diferenciação, mas todos os sítios da América do Sul publicados, a gente revisou e viu que eram pelo menos sítios de aproveitamento de carcaça, o que não quer dizer que o homem não possa ter causado a morte daqueles indivíduos, mas que o registro tafonômico e fossilífero não registrou essa ação, né? Não sei se eu respondi a dúvida, ou a pergunta, enfim. Esperemos que sí, yo creo que sí. Antonio Liceo pregunta, ¿cómo hacen para calcular el tamaño promedio de las orejas? Bom, uma pergunta interessante. Eu nunca fiz, pessoalmente, um trabalho desse, mas o que eu li em referências e literatura é que muitas vezes interpreta-se o paleoambiente, as condições climáticas, e estimam o tamanho das orelhas em relação a essas condições de temperatura. Como as orelhas dos elefantes, elas são uma região com muita circulação de sangue pelos vasos sanguíneos, são locais utilizados para trocas de temperatura. Então, quando o elefante africano ele abana as orelhas, ele está ventilando, né, esse sangue muito quente e se refrescando. Em compensação, um proboscídeo como um mamute, né, principalmente distribuído naquelas regiões mais ao norte, como Sibéria, Canadá, enfim, se imagina que ele não teria uma orelha tão grande, porque seria um local de muita perda de calor corporal. Então, se reconstitui como orelhas menores. Da mesma forma, os pelos corporais, que para proboscídeos de regiões mais temperadas e tropicais não são tão abundantes, né, como observamos nos elefantes, que não tem tantos pelos corporais, e mamutes, como o mamute lanoso, interpretado como tendo muito pelo. Inclusive, as carcaças recuperadas do permafrost siberiano mostram isso, né? Mostram que os mamutes tinham essa cobertura de pelos corporais muito densa. Então, se utilizam essas informações para fazer as reconstituições. Vale, muchas gracias, muy claro. Obrigada. Harold Jiménez pregunta, buenas tardes, ¿se pueden diferenciar entre Notomastodon platensis y Covironius iodon a partir de los molares? ¿Y cuáles serían estas diferencias en los molares? Bom, esse é um dos meus principais objetivos de estudo. Inicialmente, quando eu comecei os meus estudos, não se podia diferenciar tanto, mas analisando uma amostragem cada vez mais ampla, tanto ampla de número de espécimes, como ampla de regiões analisadas, então eu tenho materiais fotografados, estudados de quase toda a América do Sul, América Central, América do Norte, eu sempre estou ampliando, né, essa amostragem, já podemos observar algumas diferenças, sim, entre os molares de Notomastodon e Cuvierionius, principalmente em relação aos últimos molares, que são os molares dos adultos, que é chamado de M6 ou M3, dependendo da literatura. Alguma dessas características são o número de lófos, que Cuvierionius chega a ter 4 até 4,5, e Notomastodon pode ter de 4 a 5,5 lófos. O número de cúspides também, eu não vou lembrar exatamente de cabeça, mas no artigo de 2015, de Mota e Ávila, tem um gráfico que mostra bem a diferença entre a quantidade de cúspides de Cuvierionius e de Notomastodon, também em comparação ao Stegomastodon na América do Norte. Então,
Também fazemos uma análise dos números esperados, ou seja, dos números mais frequentes dessas cúspides, e seguimos buscando outras características, principalmente para identificar materiais isolados de molares, porque essa é uma das maiores dificuldades taxonômicas, assim, é identificar materiais que são isolados, que ainda não têm tantas características diagnósticas associadas ou reconhecidas. Muchas gracias. Yo creo que seguimos otros 5 minuticos y dejamos por ahí pues también para respetar tu tiempo, es que siempre hay hartas preguntas. No sé si claro. ¿Está bien? Vale. Siguiente pregunta es de Bruno Chávez Animais. Pregunta en portugués, la voy a leer en español. ¿Son muy comunes las evidencias de predación en proboscidios fósiles? Em termos de Américas, sim. A predação, como eu disse, ela pode ser dividida tanto como o consumo das carcaças, quanto a atividade de caça em si, de morte. E, embora as duas sejam chamadas de predação, é interessante que, para o efeito de extinção, somente a caça é mais impactante ecologicamente, porque a caça está relacionada à morte de indivíduos, enquanto a predação pode ser somente o consumo dessas carcaças, né? Seria como uma carniceria. Então, não sei exatamente o que seria o que seria pouco comum ou muito comum, mas em todos os continentes do mundo onde tem registro de proboscídeos, existe registro, claro, com sobreposição temporal ao homem, existe registro do consumo dessas carcaças, o que pode ser considerado predação. Vale, muchas gracias. Obrigada. Camilo Rengifo Sánchez pregunta: en mi tesis de pregrado realicé una evaluación dentaria de proboscidios y fueron clasificados como familia Gomphotheridae. Estos fueron encontrados en el suroccidente de Colombia, cerca del Valle del Patía, por el análisis dentario realizando la comparación de medidas por análisis de componentes principales, lo tomábamos dentro del género Stegomastodon. Pero con la actualización del clado Cuvieridae ya no podríamos tener en cuenta la familia Gomphotheridae para esta região do país? Es decir, bom, são muitas perguntas juntas, mas vamos lá. Com a revisão que eu fiz na minha tese, todos esses proboscídeos trilofodontes, bunodontes, como os que ocorrem na América do Sul e outros que ocorrem nas Américas Central e do Norte, não seriam gomphotherídeos, seriam cuvieronídeos. E esse tema é importante porque Gomphotheridea era uma família que juntavam muitos proboscídeos com características completamente distintas, que, considerando essa diferença morfológica, se aplicássemos em outras linhagens, seriam o suficiente para separar essas linhagens. Então, quando aplicamos, né, essa diferenciação e esses resultados filogenéticos para a Gomphotheridae, resultou nesse clado monofilético dos proboscídeos bunodontes trilofodontes de mandíbula curta, brevirostrinos. Isso faz com que nenhum desses proboscídeos sejam mais associados a Gomphotheridae, filogeneticamente, uma revisão desse grupo mais, né, inclusivo. E a outra parte da pergunta é que comparação de medidas por análise de componentes principais seria dentro do gênero Stegomastodon. Eu não sei, né, a sua amostragem, Camilo, como foi, mas quando eu comparei também esses dentes da América do Sul, e aí de toda a América do Sul, como Colômbia, Argentina, Brasil, que tem muitos dentes, Chile também, com o Stegomastodon original, o Stegomastodon, o primitivus, o miríficus e o afitone, que são as espécies válidas para a América do Norte, os dentes eram completamente diferentes. Porque muitas vezes nos apegamos a uma característica como número de cúspides ou
tamanho, ou número de lófos, ou aspecto dos lófos, e esses proboscídeos são complexos porque eles se sobrepõem. A variação morfológica entre as espécies, ela é bastante heterogênea. Heterogênea? Ela é muito diversa. Então, como eu fiz a minha revisão, basicamente eu peguei as espécies, os holótipos, aquelas espécies que têm, os espécimes, perdão, aqueles espécimes que têm indivíduos mais completos, que se pode comparar as defesas com os molares, com ramos mandibulares, com crânio, enfim, e a partir daí revisar a amostragem, porque existem muitos materiais na América do Sul que são isolados, e se a gente parte dessa identificação para definir as espécies, aí vai ter bastante complicação. Mas a gente pode conversar melhor por e-mail, porque é interessante esse tipo de análise. Né? Não sei se respondi também a sua pergunta, porque foram vários itens, né, na mesma pergunta, mas podemos discutir mais, se for do seu interesse. Ahí le queda la invitación a Camilo. De todas formas, pues si quieres dejamos entonces tu email ahí por si a alguien le interesa Claro. estar en contacto contigo. ¿Vale? Meu e-mail está na palestra, inclusive no último slide. Listo. Patricia Campo pregunta, está relacionada con la anterior, quisiera consultar, entonces definitivamente los proboscidios suramericanos serían parte de otra familia, Cuvironidae, y ya no parte de Gomphotheridae. Muchas gracias. Sim, sim, seriam parte de outra família. Ana Clara Fonseca de Palva pregunta, hola Dimila, ¿existe alguna explicación de por qué la familia Gomphotheridae se extinguió antes de outras en las Américas? Alguma explicação sempre tem, né? É o que nós, paleozoólogos e biólogos evolutivos sempre buscamos. O que a gente infere é que a família Gomphotheridae, ela teve uma longevidade bastante longa e provavelmente mudanças paleoambientais e paleoclimáticas do final do Mioceno levaram essa família e essa diversidade à extinção. E é interessante que não... É interessante, mas ao mesmo tempo tem um obstáculo para entender, se reconhecer a diversidade de Gomphotheridae nas Américas, por isso a importância sempre da taxonomia, porque se estima que Gomphotheridae tenha diminuído a sua diversidade antes de chegar na extinção no final do Mioceno, aqui nas Américas. Mas, em compensação, não se sabe, por exemplo, quantas espécies de Gomphotherium existiam na América do Norte e na América Central. Então, é um estudo extensivo, é um estudo que leva toda uma vida, porque o material é muito abundante, não é tão simples de trabalhar com espécimes que têm 2, 3 metros, né? Vocês podem imaginar como é dificultoso trabalhar com proboscídeos, o tempo que leva para trabalhar com esses proboscídeos, mas basicamente o que estaria associado a essa extinção de Gomphotheridae é as mudanças do final do Mioceno, né? Do Mioceno para o início do Plioceno. Não, também não sei se respondi completamente a pergunta, mas é uma resposta que eu busco também na minha pesquisa. Vale, doctora, muchas gracias. Obrigada. Yo creo que siendo la última, porque pues él ya la había hecho, está la pregunta que hizo Eduardo Silva sobre la arquitectura postcraneal. Él dice que se refiere a estudios que diferencian entre hueso compacto, material esponjoso o médula ósea. Por lo general se realizan a través de tomografías computarizadas. Olha, os estudos que eu conheço de tomografia com materiais pós-craniais de proboscídeos, falo principalmente para os da América do Sul. Não tenho aprofundamento de literatura para dizer sobre materiais de Europa, Estados Unidos. O que eu conheço é que estudos de patologias, né, de enfermidades desses proboscídeos, até que utilizam alguns desses.
mas especificamente de diferenciação entre osso esponjoso e osso mais compacto, eu não conheço nenhum desses estudos. Para pós-crânio, né? Vale, muchísimas gracias, doctora. Yo creo que con eso queda respondida la pregunta de Eduardo. Me disculpan las personas que tienen más dudas o cuestiones, pero pues el tiempo se nos acabó con la doctora Dimila. Reiteramos nuestro agradecimiento por tu disposición a compartir tu conocimiento y también muchas gracias a las personas que nos quisieron acompañar en esta muy interesante charla el día de hoy.